Fala galera, beleza? Tô de volta. Então vamos lá, vamos continuar o que a gente começou. O que a gente fez até o momento aqui foi basicamente criar a imagem do nosso projeto, geramos por tabela a imagem do Node e geramos um container disso aqui na mão rodando o Docker Run. Então vou mostrar para vocês agora a forma que é mais fácil da gente manipular containers, que é utilizando o Docker Compose. Então, na raiz do projeto, a gente vai criar aqui um arquivo docker-compose.yml. E a ideia desse arquivo aqui é justamente simplificar esse tratamento de manipulação dos containers. Vamos ver como é que funciona. Primeiro, a gente precisa definir qual é a versão que a gente está utilizando. A versão mais nova é a 3, então eu sugiro que vocês utilizem a versão mais nova. Tem a versão 1, 2 e 3. O que muda basicamente nessas versões aqui é a forma que a gente escreve as instruções aqui dentro. Com o tempo, o Docker Compose vai evoluindo, vão aparecendo comandos novos, alguns comandos mudam a forma de escrever, então eles vão gerando versões novas e você precisa informar qual é a versão que você está utilizando. Então vamos utilizar a versão mais nova e aqui dentro a gente cria services. Então, esses serviços aqui nada mais são do que os containers que a gente quer utilizar. Então, vamos começar. A gente aqui vai precisar de dois containers. Um container que é a nossa aplicação que a gente gerou no nosso Dockerfile. Isso aqui, se vocês se lembram, a gente gerou uma imagem, né, que a gente chamou de Clean Node API. E a gente tem, por enquanto, uma imagem do Node e essa imagem do Clean Node API. O que mais que a gente precisa? A gente precisa agora gerar um container com a imagem do MongoDB para fazer o link entre esses dois. Então vamos começar pelo MongoDB. Então no Services a gente vem aqui e dá um nome para ele. Então a gente poderia chamar aqui de DB, eu vou chamar de Mongo. Isso aqui é um nome do nosso serviço, ok? E aí aqui dentro a gente começa a botar as instruções. Isso aqui é um container que ele vai gerar. Então esse container vai vir a partir de uma imagem. Então, assim como a gente fez aqui com o Dockerfile, quando a gente baixou o Node, a gente não tinha essa imagem na nossa máquina, no Docker Compose a gente faz algo similar. A gente vai baixar a imagem do MongoDB para esse container aqui. Então, é algo que a gente faz parecido com o Dockerfile, só que aqui dentro a gente está usando instruções um pouco mais específicas, né? Porque a gente tem que baixar uma imagem, aí depois eu tenho que copiar um arquivo, rodar uma instalação, depois copiar o resto. Então, como é um fluxo um pouco mais chato, a gente usa o Dockerfile, mas no final isso aqui vai gerar uma imagem que a gente poderia usar aqui dentro ela diretamente também. Aqui a gente usa mais para casos com coisas já prontas, né? A gente já tem uma imagem pronta aqui dentro, então a gente só quer dizer, usa essa imagem, roda o comando tal, abre a porta tal e está pronto para uso. Então é basicamente isso a diferença entre esses dois arquivos. Então, como eu estava falando, precisamos de uma imagem para o MongoDB. Então, vou voltar aqui no meu site, mais uma vez no Docker Hub. Dessa vez eu procurei por Mongo, aí abri aqui o MongoDB oficial. Mais uma vez ele te dá aqui a listagem de todas as tags. E antes de eu escolher qual Mongo que eu vou usar, mais uma vez eu vou abrir o meu Heroku, que é o meu servidor de produção. Vou abrir aqui a minha instância do MongoDB que eu tenho, que é uma instância gratuita também, que a gente usa no Heroku. E aqui no cantinho ele diz pra gente que a gente está usando a versão 3.6 do MongoDB. Então, para manter a nossa API compatível com o nosso ambiente de produção, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui dentro de Shared Tags, ele tem aqui a 3.6. Então, eu vou botar 3.6 aqui, para mim já é suficiente. A gente poderia botar inclusive 3. Se sair a versão 3.7 do Mongo amanhã, não acho que vai ser algo tão gritante, até porque o Mongo já tem a versão 4.2. Se eles mexerem em alguma coisa aqui na 3.6, vai ser realmente bug fix, vai ser algo bem simples. Então a gente poderia colocar aqui ou 3.6 ou 3, tanto faz. Então vamos lá, vou botar a versão 3, então aqui a gente coloca Mongo 2.3. Mongo é o nome do repositório que a gente vai baixar. Aqui a versão. Então o que mais que a gente precisa fazer para o MongoDB? A gente tem a imagem, a gente precisa dizer aqui, tem uma tag que é o restart. A gente bota aqui always, caso o MongoDB caia, a gente levanta ele novamente.
tem uma coisa que é importante a gente colocar quando a gente trabalha com o MongoDB, que é o seguinte. Vou botar aqui volumes. Isso aqui é um array, então o array no arquivo YML você quebra a linha e vai colocando vários itens com tracinho, é assim que ele representa array nessa linguagem aqui. E para que serve esse volumes? Quando a gente trabalha com container, ele gerou um container, é algo meio que temporário. Esse container pode parar, pode ser destruído, depois se levanta o container novamente. O que vai acontecer? Se a gente não colocar esse volumes, toda vez que eu for rodar minha aplicação, fiz um monte de operações, criei usuários, consulta, populei meu banco de dados que está dentro do meu container agora, que é esse que eu estou gerando. Se eu não colocar esse volumes, o que vai acontecer? Quando o meu container morrer, eu perco todos aqueles dados. Então, a ideia do volumes aqui é eu ter um mapeamento de uma pasta que está no meu computador para uma pasta que está dentro do meu Docker, dentro do meu container. E aí, com isso, eu consigo persistir esses dados. Então, toda vez que o meu container for levantado, ele vai procurar numa pasta local minha, que eu vou colocar aqui, ./data. Então, eu resolvi chamar a pasta de data. Então, aqui no nosso diretório, vai criar uma pasta aqui, data na raiz, que vai ter os dados do MongoDB. E aí, eu boto aqui 2 pontos para fazer um mapeamento para uma pasta que está dentro do nosso container. Então, no nosso container, ele fica dentro da pasta /data/db. É aqui que o MongoDB armazena as informações dele lá dentro do ambiente do Linux. Então, é aqui que a gente tem que colocar. Lembrando que quando a gente usa volumes, o destino, né, que é o que fica depois dos 2 pontos, que é o diretório do container, ele tem que ser um diretório absoluto, não pode ser relativo. Senão, ele inclusive reclama se você tentar colocar um diretório relativo aqui. Então é isso. Com isso aqui eu estou garantindo que quando eu rodar isso aqui, ele vai criar uma pasta data e ele vai persistir esses dados na minha pasta local. Então eu não vou perder os dados que vão ficar guardados naquele container. Só se eu quiser, eu vou aqui e apago aquela pasta. Se eu quiser zerar tudo que está lá dentro, aí é comigo. Ok? E além do volumes, a gente precisa também abrir portas. Então o MongoDB, o port, port também, se eu não me engano, é no plural, acho que eu errei aqui. Ports, isso, é no plural. É um array, então a gente pode abrir várias portas se a gente quiser. E aqui tem que ficar dentro de aspas. E aqui a gente vai liberar a porta 27017, que é a porta do Mongo. Então a gente vai fazer um mapeamento de lá para cá, ambos com a mesma porta. Eu não gosto de botar porta diferente aqui, eu acho que acaba confundindo. Então essa aqui é a porta default do MongoDB. Eu vou liberar ela tanto no meu container quanto na minha máquina e fazer o mapeamento delas. E acredito que para o MongoDB é basicamente isso. Não precisamos mais nada. Bem, a gente pode botar aqui um container name para dar uma identificação para ele aqui. Vou chamar de Mongo Container. Eu nem vou utilizar isso aqui nesse contexto, mas eu acho legal a gente colocar esse container name. Tem casos que isso aqui é útil. E é isso. Com isso aqui, eu estou dizendo para o meu Docker Compose que eu vou gerar um container que vai ter essa imagem e ele vai copiar esses dados daqui e vai liberar ele nessa porta. Ponto final. E o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter um outro serviço, tem que ficar no mesmo nível onde está o Mongo, aqui, isso é importante, e eu vou chamar de API. Essa aqui é a nossa API que a gente está levantando. Bem, vamos botar também aqui um container name, e eu vou chamar de API container. E aqui, ao invés de eu fazer isso que eu fiz aqui, de baixar uma imagem da internet, qual é a ideia? A nossa API, a nossa imagem, ela vai ser gerada a partir do nosso Dockerfile. O nosso Dockerfile, a gente configurou ele para gerar uma imagem da nossa API. Então o que a gente faz? A gente usa aqui o comando build. Quando eu boto build, eu digo para ele, aonde que está o Dockerfile que vai gerar essa imagem? Ponto. Ou seja, no mesmo diretório onde eu estou, ele vai procurar o Dockerfile. Então é basicamente isso. Vou gerar essa imagem daqui de baixo a partir do Dockerfile. E quando a gente faz isso, se você for que nem eu e gosta de fazer as coisas bem organizadas, se eu deixar assim simplesmente, quando a gente mandar rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai gerar um serviço para o Mongo, então ele vai gerar um container com o name Mongo, e o nosso da API, ele vai gerar com um nome meio que aleatório.
porque a gente não deu um nome para isso aqui. Quando a gente roda o Docker Run, a gente passa lá a flag no "-t" para dar uma tag para ele, né? Então a gente diz qual o nome bonitinho que a gente quer. Por aqui a gente não consegue fazer isso. Aí a forma que tem de fazer isso, que é uma forma meio esquisita na minha opinião, eu espero que vocês tenham entendido que o build é uma operação meio que excludente com o image. Ou eu pego de uma imagem, ou eu pego a partir de um build. Então eu escolho se eu vou baixar uma imagem ou carregar a partir de um código que eu já tenho no Dockerfile. Porém, quando você tem o build, se você usar o image também, o image nesse caso não serve para você baixar alguma coisa, serve para você dar um nome para o seu container. E aqui eu posso passar o Clean Node API. Então, não adianta vocês ficarem nervosos, quem escolheu isso aí não fui eu, é assim que o Docker funciona. Então isso aqui, provavelmente numa versão 4 do Docker Compose eles vão melhorar isso aqui, vão criar algum tipo aqui de path, tag, alguma coisa do tipo para você dar um nome para o seu build, que eu acho que faz muito mais sentido do que você usar o image aqui. Ok, o que mais que a gente precisa para o nosso container? A gente também precisa liberar portas. Bem, nesse caso aqui, como eu vou liberar as portas por aqui, a gente pode inclusive no nosso Dockerfile remover esse expose daqui, a gente não precisa mais disso. Então tirei isso daqui, vou deixar as portas serem manipuladas por aqui. Eu tinha colocado a porta 5000 lá, né? Eu vou mudar isso aqui por quê? Porque eu me lembrei quando eu estava fazendo esse arquivo aqui, que no nosso projeto a gente tem aqui nossas variáveis de ambiente e a gente já está usando no nosso projeto a porta 5050. Então se eu colocar aqui 5000, o que vai acontecer? Eu vou ter que alterar o meu projeto para ele funcionar. Então para não ter que mudar o meu projeto, já que eu estou fazendo aqui, é só criar coisa de Docker para fazer o mesmo projeto funcionar a princípio sem tentar modificar nada aqui dentro. Eu vou manter a porta que eu estava usando, que é a 5050. Ok? E, bem, a princípio é isso aqui. Na verdade tem mais uma coisa, o restart always também é bom a gente colocar aqui. Vou manter isso aqui também. E o volumes é uma coisa que eu posso tentar mostrar para vocês aqui na prática. Eu não sei se vai ser tão útil assim, mas eu acho que vale a pena mostrar antes de eu sair fazendo. O que acontece? Quando eu faço isso aqui, o meu Docker Compose, quando eu mandar ele rodar, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse meu código aqui. Quando ele fizer isso aqui, ele tem um esquema dele de cache. Ele não manda o meu Dockerfile rodar isso aqui toda vez que eu mando o meu Docker Compose rodar. Ele internamente assume que a nossa imagem que foi criada aqui dentro já está pronta e ele simplesmente reutiliza ela. E o que acontece na prática? Quando eu faço esse copy aqui do dist para o dist, às vezes, muitas das vezes acontece na verdade, acontece da gente mudar um código nosso, então a gente manda o nosso código compilar, eu chamo o script de build aqui do meu TypeScript para ele gerar a pasta dist novamente. A pasta é regerada, porém, como o meu Dockerfile não roda isso aqui novamente, ele usa a versão cacheada dele, ele ignora essa parte aqui de recopiar a pasta dist lá para dentro do nosso Docker. Então, muitas das vezes a gente manda rodar esse comando e o que a gente fez aqui acaba não sendo aplicado diretamente lá. Então, o que eu costumo fazer quando a gente usa o Docker Compose, eu tiro isso daqui, não faço mais isso aqui. Inclusive, eu não vou rodar nem mais esse comando do npm start aqui, também vou tirar daqui. Eu vou manter aqui no meu Dockerfile só esse fluxo inicial, que gerar o diretório do nosso Docker, copiar o package.json e instalar as dependências. Só isso. O resto eu vou fazer pelo Docker Compose. Então o que eu vou fazer aqui? O que está faltando aqui? Primeiro, está faltando aqui um command, eu executar o comando, que era o comando que eu estava executando aqui, que é o npm start. Então vou apagar de novo aqui só para vocês lembrarem. Então no final de tudo, depois que eu levantar os meus containers, eu quero rodar o npm start. Então eu vou deixar para controlar isso aqui pelo meu Docker Compose. Tanto faz fazer por lá ou por aqui, beleza, galera? Eu prefiro fazer por aqui, preferência minha. Agora, esse lance aqui do volumes, então vou botar aqui antes do port também para manter o padrão do de cima. Ele funciona bem nessa parte aqui para esse quesito do cache.
Se eu fizer um mapeamento aqui, por exemplo, da minha pasta dist local para a pasta dist que está no meu container, com o volumes eu garanto que se eu alterar o conteúdo da minha pasta, esse conteúdo vai ser também alterado dentro do meu container. Então eu não tenho esse problema de cache, de nem sempre atualizar aquelas informações lá. Então eu prefiro utilizar dessa forma. Espero que tenha ficado clara a explicação. Também aqui, tanto faz eu usar lá ou aqui. A diferença é que eu usando aqui, se você perceber que o seu conteúdo não foi atualizado quando você rodou o seu projeto, você tem que parar o seu Docker Compose e tem que gerar um novo build do seu Dockerfile, que é aquele comando que a gente usa, docker build, e você passa o nome do seu container e manda ele gerar um build de novo. Ok? Então isso aqui é mais rápido, a gente ganha mais performance. E eu cheguei a explicar para vocês também, aqui no volumes, que o segundo campo tem que ser um campo absoluto. Então eu não posso passar aqui dist para dist dessa forma. Aqui não pode ser relativo. Então a gente vai ter que pegar aqui o caminho absoluto que eu defini aqui no meu workdir. Então eu estou salvando a minha pasta dist local aonde? No barra usr, barra src, barra clean node API, barra dist. Então aqui precisa ser um diretório absoluto. Então acredito que é basicamente isso. Se eu não esqueci nada, na verdade esqueci sim, faltou mais uma coisinha que é muito importante. O nosso container da API precisa ter acesso ao MongoDB. Então a gente usa aqui mais um comando que é o links. Com o links também é um array, eu vou linkar ele com quem? Com o Mongo, que é o nome do meu serviço, o nome do meu container. Ok? Então com isso eu estou dando acesso à minha API ao MongoDB. E agora sim, se eu não cometi nenhum erro, isso aqui já está pronto para funcionar. Vamos lá. O que eu vou fazer? Antes de eu rodar isso aqui, só para garantir que a minha pasta dist está correta, o que eu vou fazer? Só para mostrar para vocês aqui, no nosso package.json a gente tem um comando que é o build, que ele limpa a pasta com o rinref, então ele vai apagar a pasta dist e depois ele vai regerar ela. Então eu vou fazer isso aqui no meu command line, eu vou rodar aqui um npm run build, só para escrever errado aqui, npm run build, só para garantir que o meu conteúdo lá vai estar tudo certinho. Ok, o conteúdo está gerado. E agora sim, o que eu preciso fazer é executar o meu Docker Compose. E aí com isso aqui eu espero que ele vai fazer tudo que eu preciso fazer. Deixa eu só conferir antes disso aqui. Deixa eu dar um Docker PS. Não tenho nenhum container rodando. Vou botar um "-a" aqui. Eu vou, mais uma vez, fazer um prune aqui. Vou limpar esses containers todos. Eu não quero ter nenhum tipo de efeito colateral aqui nesse treinamento. Eu quero mostrar o negócio realmente como se estivesse tudo limpo. Porque às vezes entre um vídeo e outro eu fico fazendo algumas simulações aqui. Então eu acabo deixando alguma coisa meio que pronta. Deixa eu rodar aqui também o Docker Images. Bem, no Images, tá vendo? Eu já baixei o MongoDB 3.6 no meu projeto. Porque eu testei aqui antes de fazer isso com vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Eu vou fazer de novo como se fosse do zero. Então Docker Image. Então se eu preciso apagar uma imagem, eu uso o RM. E aqui eu vou botar as 3 primeiras letras, que é o D3F. D3F. Vou apagar essa imagem. Então vamos ver de novo as imagens que a gente tem. A imagem do nosso projeto, do Clean Node API. Que inclusive eu posso até apagar essa imagem para gerar de novo, já que a gente mexeu aqui no Dockerfile, né, tirou isso aqui e ele vai gerar por aqui. Só para garantir que eu não vou pegar algo que já está meio que pronto lá, só para provar para vocês que isso aqui funciona como se fosse do zero. Digamos que eu nunca tivesse executado esse comando no projeto, então o que eu vou fazer? Eu vou remover também o meu Clean Node API daqui, que é o 059. Beleza, limpei também. Então vou rodar aqui o Docker Images -a. Ele tem uns negocinhos aqui que eu não sei se a gente precisa ter esses aqui. Deixa eu tentar remover eles para ver se ele está preso com alguma coisa. 3C0. Vamos ver se ele deixa eu apagar. Deixou. Beleza, agora sim. Só estou com a imagem do meu Node. Não tem mais nenhuma imagem. E se eu rodar o Docker
ps-a, não tenho nenhum container. Então só tenho um Node por enquanto instalado e eu vou rodar o Docker Compose. Então quando eu rodar isso aqui, o que eu espero que aconteça? Que ele vai baixar o Mongo 3, vai fazer essa configuração, que ele vai gerar a pasta data no meu projeto, vai liberar essa porta, depois ele vai gerar uma nova imagem do meu projeto, que é o Clean Node API, e foi até bom eu apagar aquela imagem que já existia, porque eu quero garantir que ele vai gerar a imagem com o nome bonitinho, que é Clean Node API, que foi esse negócio que eu falei para vocês. Vou até botar o restart para baixo aqui, para deixar o build com o image próximo do outro, para lembrar para vocês que nesse caso aqui, o image é só para gerar o nome. Depois disso, ele vai ter que copiar o conteúdo todo da minha pasta dist aqui, que eu regerei lá para o nosso container. Então eu vou, mais uma vez, acessar o container através de linha de comando e vamos verificar se ele copiou a pasta dist correto, liberar a porta 5050, linkar com o Mongo e rodar o nosso projeto. E só para finalizar aqui, para a gente conseguir rodar isso aqui, e eu espero que já vá funcionar direto, só tem uma mudança que eu preciso fazer no meu projeto que não tem jeito, que é o seguinte: no meu projeto eu tenho aqui um arquivo de variáveis de ambiente, e a variável de ambiente que eu uso para quando eu rodo o meu projeto local para o MongoDB, eu acesso através do localhost, que é o MongoDB que roda na minha máquina. Então isso aqui a gente vai precisar mudar, por quê? Porque esse projeto aqui vai rodar agora dentro do container. Então dentro do container eu não acesso ele com localhost. Como é que eu acesso isso? No meu Docker Compose eu acesso ele através do nome do container que eu dei, o nome desse serviço. Então eu vou trocar isso aqui por Mongo. Ao invés de localhost, é Mongo. Como é que isso aqui funciona internamente? Quando você gera um serviço desse, tipo esse aqui, o Docker internamente, ele trabalha com uma forma tipo um DNS da vida. Então ele vai dar um IP interno para o Mongo e vai dar um IP interno para a sua API. E automaticamente, quando você cria esses serviços, ele cria tipo um DNS interno e ele atribui para aquele IP que ele gerou o nome Mongo. E para esse IP aqui de baixo, ele vai dar o nome que é o Clean Node API, que é o nome da imagem que a gente vai gerar. Então, fazendo isso aqui é como se estivesse usando um DNS do Docker. Então isso aqui vai se converter internamente num IP que o Docker vai usar. Eu poderia usar aqui o IP que o Docker gera, mas não é seguro porque esse IP pode mudar. Ele nem sempre vai ser o mesmo IP quando você levantar um container. Então usando o DNS aqui é mais seguro. E essa aqui acredito que é a única mudança que eu preciso fazer no meu projeto para fazer o nosso projeto rodar. Ok, tudo pronto. Eu vou fazer o quê? Antes disso aqui, eu vou fazer logo um git c. Mais uma vez eu vou commitar como chore. E vou botar aqui, o que a gente fez foi adicionou Docker Compose. Add Docker Compose. Vou aguardar aqui o commit, vamos ver se vai dar algum problema. Tudo funcionando, perfeito. E agora sim, vamos para o que interessa. Primeiro, eu vou rodar aqui o comando manualmente e depois eu vou mostrar uma forma de automatizar isso. Como é que eu rodo? Docker-compose app. Então, quando eu rodo o app, eu estou levantando o Docker Compose, então ele vai rodar aquilo que está no meu arquivo, tudo que eu dei de instrução para ele. Eu poderia passar um "-d" para ele rodar isso aqui em background e não travar o meu terminal. Porém, eu quero ver agora aqui com vocês tudo que ele vai fazer passo a passo, então eu vou deixar sem o "-d". Vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Começou baixando a imagem do Mongo 3, então vai fazer o download do Mongo. Vamos aguardar aqui. Deve ser rápido, já está acabando, show de bola. Baixou o Mongo 3, está fazendo um build do nosso API, que é o nosso segundo serviço. Então ele vai ler o Dockerfile, fazer o que ele instruiu e concluir a instalação dele com os comandos que a gente passou dentro do Docker Compose, que é liberar a porta, copiar a pasta dist. Então vamos lá, executou o que estava dentro do nosso Dockerfile primeiro, está instalando as dependências de produção apenas. Aquele warningzinho que a gente tinha visto da outra vez, normal. Vamos ignorar ele, que são das dependências que a gente utiliza, dependência deprecated.
E agora ele vai começar a instalar aqui o resto. Beleza, também é um warningzinho bobo. Ok, levantou o MongoDB na porta dele certinho. Mandou rodar o nosso projeto agora. E vamos ver se ele vai botar aqui um server running e se vai funcionar. Lembrando que isso aqui está demorando um pouco, porque é a primeira vez que a gente rodou o Docker Compose Up, ele está fazendo aqui um monte de coisa, está criando imagens, gerando um monte de coisa, e tomamos aqui um erro. Ele não conseguiu conectar ao MongoDB. Bem, eu acho que eu já sei por que aconteceu. O que eu fiz? Eu tive que alterar um arquivo do meu projeto, que era o arquivo do env, correto? Para eu mudar isso aqui para apontar para cá. Depois que eu mudei esse arquivo, eu deveria ter rodado um build novamente para regerar o meu arquivo JavaScript. Como eu não fiz isso, ele está tentando conectar, se vocês verem aqui, 127.0.0.1 é o localhost. Então ele tentou conectar com o localhost, então ele não pegou essa modificação que eu fiz. Então eu vou aproveitar logo para fazer a forma que eu considero correta. Eu vou limpar a tela aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de eu rodar o Docker Compose Up na mão, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu package.json e vamos criar um script para isso. Hoje, esse script de dev que eu estou usando aqui, ele vai morrer, porque eu não quero mais rodar o meu Node através da minha própria máquina. Então, o meu dev, que é o script que eu rodo quando eu quero testar a minha API localmente, isso aqui vai sair daqui. O que eu vou fazer? Primeiro, a gente não vai mais usar o sucrase. Então, eu vou começar já apagando essa dependência daqui. Vou tirar o sucrase daqui. Inclusive, vou rodar aqui logo um npm install para ele remover completamente o sucrase do meu projeto. Não vou mais utilizar essa biblioteca. E o que eu vou fazer? Vou trocar o dev. Bem, a gente pode manter o nome dev, ou se preferir, chamar app, só para manter mais condizente com o que a gente vai fazer aqui, que é com o Docker. Então, o que eu quero fazer aqui na verdade? Eu quero rodar, primeiro eu vou rodar o npm run build, e depois eu posso rodar o Docker Compose Up. Então, o que eu estou fazendo com isso? Sempre que eu rodar meu script up, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que eu vou rodar esse build primeiro, para ter certeza que a pasta dist está atualizada, e aí depois eu rodo o Docker Compose Up para ele subir o meu projeto com tudo direitinho. Nesse caso agora, como eu rodei na mão e eu esqueci de fazer um build antes, ele deu um problema, tá vendo? Então isso aqui é importante para automatizar o nosso processo. E aí o que vai acontecer? Quando eu rodo o Docker Compose Up, eu acho que vocês não puderam perceber ainda, mas eu vou mostrar para vocês por enquanto dessa forma. Vamos lá, vou limpar aqui, vamos rodar npm run up. Ele está rodando primeiro aqui o nosso build, então ele vai refazer a pasta do dist antes dele subir o nosso container. E olha como foi bem mais rápido agora, não precisou baixar nada, ele já praticamente inicializou, já rodou aqui, falta só, acho que mais alguns segundos, e está aqui, server running na porta 5050. Então foi bem rápido dessa vez. Bem, antes de eu mostrar para vocês o que eu queria demonstrar é o seguinte. Vamos testar isso aqui. Vou abrir o meu Postman. A princípio ele falou que está rodando na porta 5050. Vou dar um send aqui. E está aqui, funcionando. Gerou uma conta nova. Isso aqui tudo está rodando por dentro do meu Docker. Então ele gerou no MongoDB, dentro do meu Docker, esse registro. Vamos lá, só para deixar essa aula aqui sem ponta solta. A primeira coisa que eu quero falar, quando você roda o Docker Compose dessa forma que eu mostrei para vocês, sem o "-d", ele fica aqui no terminal agarrado para a gente. Então a gente não consegue mexer em mais nada. A gente precisa dar um Ctrl+C se a gente quiser parar ele. Então uma outra forma da gente fazer isso é chamar o Docker Compose Up com um "-d", para ele rodar em modo detached, que fica em background. E aí a gente cria um outro script que a gente pode chamar de stop. E aqui a gente pode botar o Docker Compose down. Vou botar down para ficar igual, né?
E aí, se a gente fizer isso aqui, para a gente parar o nosso script, ao invés do Ctrl C lá, a gente vai ter que rodar o npm run down. Então, beleza, vamos testar isso aqui. Mais uma vez, vamos rodar o npm run up. Refez a pasta dist. Subiu a nossa API e está aqui. O nosso terminal não está agarrado, a gente pode continuar manipulando o nosso terminal. E aí, se eu quiser, por algum motivo, parar o meu container e não quero mais mexer nisso aqui hoje, para liberar um pouco de memória da minha máquina, eu rodo o npm run down. E aí ele faz para mim o stop dos meus containers, que é o que eu faria no Ctrl C na mão. Bem, espero que tenha ficado clara a explicação, diferença de um para o outro. Mais uma vez, isso aqui é questão de gosto, cada um faz da forma que preferir. Eu vou manter assim no meu projeto. E vamos fazer mais um commit aqui. Deixa eu ver o que eu mexi aqui. A gente basicamente removeu o sucrase, a gente mudou o nosso script de dev, né? Então vamos botar aqui git c. Mais uma vez, vou botar como chore. Isso aqui é só configuração. Change dev script to use docker compose. Beleza. E acabei de fazer uma besteira. Então o que eu fiz? Eu comitei algo que não era para eu comitar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar meu git L para mostrar o meu log. O que eu vou fazer? Eu vou voltar um commit. Então eu vou voltar para o commit que eu estava. Então ou eu pego o ID desse commit aqui. Isso aqui eu mostro também no meu curso de Git que tem aqui no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem aprofundar sobre isso aqui, eu posso rodar aqui um git reset e passar o ID que eu quero voltar. Ou eu posso usar aqui head till, cadê o till? Till 1. Então eu voltaria um commit. Tanto faz, os dois são a mesma coisa. Então eu vou dar um reset, vou desfazer esse commit que eu fiz agora. Vou rodar o meu git s. O que aconteceu? Eu comitei isso aqui, o commit estava certo, mas eu não quero comitar essa pasta data. A pasta data foi criada, eu expliquei para vocês isso aqui, por causa do nosso container do MongoDB, ele está copiando os arquivos do MongoDB aqui para dentro. Eu não acho necessário comitar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou botar dentro do meu git ignore a pasta data. Inclusive, eu também vou ignorar isso aqui para o meu ESLint. Não quero fazer linting dessa pasta. E eu acho que é só isso que a gente precisa fazer aqui. E agora sim, vou voltar aqui no meu terminal, vou limpar a tela, vou rodar meu git status. Beleza, agora minha pasta não vai ser comitada. E eu vou usar aquele mesmo commit que eu tinha feito aqui para fazer o docker compose. E agora sim, show de bola. Então é isso, pessoal. Com isso aqui, concluímos aqui mais uma etapa no projeto. Mostrei para vocês como utilizar o Docker Compose, né? Espero que tenha ficado bem claras as explicações. Tentei mostrar bastante detalhes aqui para ver se vocês entendem realmente como é que isso aqui funciona. Que eu sempre gosto de fazer meus alunos entenderem as coisas, não só copiar um monte de script, tacar aqui e fazer funcionar, explicar o que cada carinha desses aqui faz, porque é importante mesmo você entender. Isso aqui faz você depois conseguir fazer coisas mais difíceis. Se você precisar modificar o teu script, colocar mais coisas aqui dentro, você entendendo fica fácil depois. Basta pegar a documentação, ler. Tem uma flag que eu não sei usar, você lê a documentação e aplica aqui. Mas a princípio é isso. Nosso projeto agora está totalmente integrado com o Docker. E nas próximas aulas aqui, quando eu for adicionar o Redis Cache, basta a gente adicionar mais um serviço com o Redis. E a gente vai colocar a imagem do Redis aqui. E aí eu vou poder utilizar dentro do meu projeto de forma fácil e rápida e reutilizável para qualquer pessoa que faça depois o clone do projeto, já está pronto para utilizar. Então é isso, pessoal. Vou encerrar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Fui!